Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agradeço a esta sublime oportunidade que ora o pastor Anderson me concede de compartilhar com os irmãos uma reflexão à luz da palavra de Deus. E aproveitando que nós estamos em pé, peço a gentileza que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 8. E nós vamos fazer a leitura deste capítulo. Eu acredito que vale a pena gastarmos este tempo com esta preciosa palavra que se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 8. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a preciosa palavra do Senhor: Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e tomeis posse da terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Nunca se envelheceu a tua veste, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Reconhece, portanto, em teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, o teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Pois o Senhor, o teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiro de águas, de fontes e de mananciais profundos, que manam dos vales e das montanhas. Terra de trigo, cevada, vides, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são de ferro e de cujas montanhas cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor o teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor o teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto, de teres edificado boas casas e habitado nelas, e depois de se multiplicarem as tuas vacas e as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, se ensorbebeça teu coração e te esqueças do Senhor o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de terra árida e sem água, onde fez jorrar para ti água da pedra dos rochedos, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, a fim de te humilhar e provar, e afinal te fazer bem. Não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Antes, te lembrarás de que o Senhor, o teu Deus, é que te dá força para adquirires riqueza, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Se, porém, te esqueceres do Senhor, o teu Deus, e andares após outros deuses, servindo-os, adorando-os, protesto hoje contra vós, que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, pois não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Amém. Podeis se assentar. Meus queridos irmãos, eu agradeço esta oportunidade, pastor Anderson, a Solange, trago-vos saudação, nosso pastor presidente, pastor José Wellington, do nosso pastor vice-presidente, pastor Wellington Júnior. Uma alegria muito grande estar com os irmãos nessa noite. Eu fiquei pensando que 52 anos de casado e as bodas ser de argila é uma maldade. Poxa, 50 é ouro, 52 é argila. Mas aí depois eu fiquei pensando
em 2 Coríntios 4:7, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E o barro, ou a argila, ele tem uma propriedade: ele consegue vencer a ação do tempo. Os arqueólogos, quando vão cavucando lá na terra, eles não acham ouro, pedras preciosas, mas de vez em quando aparece um vaso de barro lá. E com o vaso de barro eles conseguem contar uma história. Então essa argila é porque ela é resistente ao poder do tempo. E Deus tem abençoado. E nós somos gratos a Deus por estarmos aqui nesta noite. Meus queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, assim como nas Escrituras Sagradas, possui uma natureza, e assim é a Escritura, ela possui a natureza de passado, presente e futuro. No momento em que ela foi escrita, no momento em que ela foi promulgada e lida para o povo, ela tratava de presente e de futuro. Era o que estava acontecendo naquele momento e o que iria acontecer. Para nós, esta palavra tem um efeito de passado, de presente e de futuro, porque tudo que aqui está escrito aconteceu do jeito que Deus falou através de Moisés. Este protesto foi um protesto antecipado. Antes de Moisés encerrar a sua carreira como líder do povo de Israel, de o Senhor o recolher, Moisés deixa as orientações e deixa este voto de protesto. Olha, se vocês se esquecerem de Deus e servirem aos outros deuses, perecereis. E isto aconteceu com o povo de Israel, porque lá na frente, o povo de Israel não obedeceu completamente à voz do Senhor, não tirou completamente os povos das quais Deus havia colocado como instrumento de juízo, de justiça, e estes povos tornaram-se contra o povo pedra de tropeço, e o povo acabou servindo a outros deuses. E no final, Deus executou juízo sobre Israel, permitindo que Israel fosse levado cativo para a Babilônia. Esta palavra, meus queridos irmãos, ela aconteceu. Mas ela também tem um efeito de presente, porque ela fala conosco hoje, fala ao nosso coração acerca do nosso futuro na presença do Senhor Jesus. Quando eu olhei, meus queridos irmãos, para esse texto, eu imaginei que um dos temas, ou de um dos títulos que nós poderíamos dar a este verso, a este capítulo, seria o perigo da ilusão da prosperidade. Mas no final das contas, eu acredito que o melhor é guarde a palavra e não esqueça de Deus no tempo da prosperidade. Meus queridos irmãos, nós podemos resumir as orientações que estão em Deuteronômio 8, através de 4 princípios ou de 4 máximas, 4 questões que são importantes na nossa vida. Primeiro, cumprir os mandamentos do Senhor, lembrar-se do caminho do deserto, viver as promessas de Deus e reconhecer a mão do Senhor. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, o texto nos fala para cumprir os mandamentos de Deus. E quando a Bíblia fala de mandamento, não está falando de uma sugestão, não está falando de algo que você pode ou não fazer. Mandamento é lei, e lei não se discute, lei se cumpre. No Brasil é meio diferente, né? No Brasil, lei é sugestão, mas a palavra de Deus, o mandamento é lei, o mandamento é para cumprir. Precisamos cumprir o mandamento do Senhor. E a palavra de Deus, meus queridos irmãos, vai nos trazer alguns sinônimos para essa palavra de mandamento. Um exercício que eu gostaria de deixar para os irmãos, se os irmãos tiverem a bondade de realizá-lo, é de ir em casa durante a semana, pegar o Salmo de número 119, que é o maior salmo que nós temos na Bíblia, e começar a relacionar
todos os sinônimos do mandamento do Senhor no Salmo de 119. E contar quantos versos não falam da lei do Senhor. Lá você vai encontrar mandamento, lei, promessa, estatuto, ordenança, testemunho. Você vai encontrar diversos sinônimos para a mesma palavra, mandamento do Senhor, palavra de Deus. Você vai encontrar lá no verso de número 9, como, pois, purificará o mancebo o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Lá um pouquinho mais na frente, aquele lindo verso que diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você vai encontrar um verso no meio que o salmista vai dizer assim, foi-me bom ter sido afligido, porque assim eu pude aprender os teus mandamentos. Até quando a gente passa a prova é coisa boa, porque você aprende a palavra de Deus e você aprende mais algo da parte do Senhor. Então, meus queridos irmãos, cumprir os mandamentos, os juízos e os estatutos é a primeira orientação de Deuteronômio 8. Sempre, meus queridos irmãos, o Senhor vai falar acerca do seu mandamento, da sua palavra, da sua promessa. Quando Josué assume, um pouquinho mais aqui para frente, Josué vai assumir a liderança do povo de Israel, um grande legado que ele precisava levar adiante, a sombra de um grande líder chamado Moisés, e ele precisa dar continuidade porque Deus escolheu ele para levar o povo para poder tomar posse da terra. Qual é a primeira coisa que Deus vai falar com Josué? Josué, Moisés, meu servo, é morto, mas agora você vai levar esse povo. Tão somente guarda as palavras do livro desta lei, nele medita de dia e de noite. Aleluia. Meus queridos irmãos, guardar os mandamentos de Deus. Existe um livro muito interessante chamado Linguagem do Amor. Cada pessoa tem um conjunto de dialetos que entende o amor, como a pessoa ama e como a pessoa é amada. Né? Essa linguagem do amor fala de presente, toque, ela vai falar de tempo de qualidade, ela vai falar de palavras de carinho e de serviço. É um jeito que as pessoas têm de amar. E Deus, meus queridos irmãos, também tem a sua linguagem de amor. E qual é a linguagem do amor de Deus? Obediência. A palavra de Deus diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, nós declaramos o nosso amor a Deus, obedecendo a palavra do Senhor, obedecendo os mandamentos do Senhor, vivendo as promessas de Deus, trazendo à nossa memória os estatutos e os juízos e tudo aquilo que o Senhor nos faz conhecer através da sua palavra e através dos instrumentos que Ele usa. Guardar, meus queridos irmãos, para, em primeiro lugar, guardar para fazer. Porque não é só saber, porque saber e não fazer ainda não é saber. Muita gente sabe a Bíblia, muita gente conhece a Bíblia, mas ainda não pratica o que está escrito na Bíblia. E o verdadeiro desafio cristão, meus queridos irmãos, é efetivamente colocar a palavra de Deus em ação. Quer um desafio para a sua vida? Então começa a praticar a palavra de Deus. E aí você vai começar a se sentir impotente. Eu não consigo. E aí vem a mão do Senhor. Ele capacita você com o Espírito Santo para que você possa realizar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, ame os vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E talvez você diga, eu não tenho condição de fazer isso por aquele que me quer o mal, mas o Espírito Santo te capacita e você vai conseguir. Em primeiro lugar, você vai orar por essa pessoa, é a coisa mais difícil do mundo, é orar por uma pessoa que te faz mal. É muito difícil, irmãos. É uma complicação, porque o que a gente quer orar é fazer assim, Jesus, pega ele. Pega, dá um piau nele, Jesus. Ó, dá um cascudo nele. Fala assim, não, você tem que orar pedindo bênção. Aí você fica engasgado, mas vai, irmão, você vai conseguir. Porque quando você começar a orar abençoando, significa que você já perdoou, e perdão você não dá, perdão você usa. Porque perdão não é algo que você concede para alguém, perdão é o remédio de Deus para a sua alma.
Porque a falta de perdão nos deixa doentes. E a pessoa que vai ser perdoada nem sabe que te fez mal. E você está aí todo ruim, falando mal e passando cada situação difícil. Olha, perdoa, meu irmão, e se você não consegue perdoar, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura. Ele vai te dar graça para você perdoar e você subir um degrau na fé e conseguir caminhar. Guardar para fazer, guardar o mandamento do Senhor para temer. Isso que o texto diz. E temer é diferente de ter medo. Ter medo é uma coisa e temer é outra. Por vezes nós usamos esse verbo temer para falar de medo. Mas quando nós falamos de Deus, o temor do Senhor, meus queridos irmãos, não é ter medo de Deus, mas é ter o respeito sublime e solene pela presença do Senhor. É aquele temor que diz assim: guarda o teu pé ao entrares na casa de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Começa a temer a Deus. Começa a ter respeito solene por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus quer e por aquilo que Deus deseja. E se você não sabe o que Deus deseja, procura na palavra do Senhor, que Ele vai te mostrar tudo aquilo que Ele deseja de você. Guardar para andar nos caminhos de Deus. E sempre que a Bíblia fala de caminho, a Bíblia está falando de vida, de viver. É por isso que toda vez que nós vamos encontrar um texto que fala sobre caminho, está falando de vida, porque caminho diz respeito a escolhas, caminho diz respeito a onde nós vamos direcionar os nossos pés, para onde você vai, e muitas vezes tão importante é para onde você não vai. Existem lugares que você não deve ir, existem lugares que você não deve frequentar, e existem lugares e caminhos dos quais você deve andar. E andar nos caminhos de Deus é viver do jeito que agrada a Deus. Aleluia. E essa é a essência da adoração. Já dizia aquela linda canção: adorar a Deus é mais do que cantar. Nós adoramos cantando, mas adorar a Deus é mais do que cantar. Adorar a Deus é viver para agradar a Deus. É decidir, é agir, é ter a atitude, é ter o pensamento, é viver da forma que o Senhor se agrade. É quando Deus olha para nós e dá um sorriso, e quando você tira um sorriso de Deus, a tua vitória já está garantida. Quando Deus olha para você, quando Ele olha para você e vê graça na tua vida, meu irmão, já pode levantar a mão para o céu, porque a sua vitória já está garantida na presença do Senhor. Guardar os mandamentos para não esquecer o que Deus lhe ensinou. Porque o Senhor fala, o Senhor sempre avisa, o Senhor chama, o Senhor orienta, o Senhor dá oportunidade. E o que nós devemos fazer? Guarde para não se esquecer. Não se esqueça, cumprir os mandamentos do Senhor. O segundo, a orientação do texto é assim: lembre-se do caminho do deserto. Traga a sua memória. Nós estamos falando de uma geração que está vivendo no deserto, e essa geração está se preparando para tomar a terra prometida. Esta geração está recebendo novamente a doutrinação, a orientação daquilo que eles devem fazer, como eles devem viver, mas eles não podem se esquecer do caminho no deserto. E o que aconteceu, meus queridos irmãos, no caminho do deserto? Em primeiro lugar, você precisa compreender que se Deus colocou você no deserto, Ele não largou você no deserto, mas Ele está junto com você neste deserto. E Deus vai junto com o povo, e o que Deus vai fazer em primeiro lugar? Deus vai provar o povo no deserto. Ele vai mencionar e vai dizer assim: eu permiti que vocês tivessem fome. Para quê? Para saber o que está dentro do seu coração. Porque as dificuldades e as lutas da vida, elas não moldam o seu caráter, elas apenas o revelam. É na situação de dificuldade, é na situação de luta, é na situação da escassez, é quando faltam as coisas, é quando você começa a ver o cerco fechar, é aí que nós mostramos o nosso coração. E quando você mostra o seu coração, o Senhor começa a tratar com você e tratar com a sua vida.
Meus queridos irmãos, e o que aconteceu? Deus permitiu que o povo tivesse fome, para quê? Para ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A vida não consiste na abundância dos bens do que o homem possui. Não, a vida não é isso, meus queridos irmãos. E a gente às vezes precisa entender, e às vezes Deus tira tudo da gente, para a gente poder olhar para o autor e consumador da nossa fé, e reconhecer que tudo vem das mãos dele. O que aconteceu nesse deserto, e o que tem acontecido? Porque há alguns que já passaram pelo deserto, mas outros estão caminhando no deserto, estão vivenciando este momento, essa situação neste exato momento. E o que tem acontecido? Deus tem te guardado neste deserto. O Senhor não largou você, o Senhor não te abandonou. Em primeiro lugar, o Senhor levou você para esse deserto, porque Ele te tirou da terra do Egito, que é a casa de servidão. E o Egito representa o mundo, e o Senhor nos tirou do mundo e está nos conduzindo para uma terra boa, para uma terra que mana leite e mel, está nos levando para um lugar da promessa. Caminha pelo deserto, mas não é para ficar aqui não, a gente vai continuar, porque Canaã é logo ali. Chega mais um pouquinho, anda mais um pouquinho. Mas Deus te tirou da terra do Egito, e o próprio Deus vai dizer que Ele guiou o povo e tem guiado a nossa vida por este grande e terrível deserto. Deserto é um lugar ruim, mas no deserto nós aprendemos as lições mais valiosas da nossa vida cristã. Deus te guardou das serpentes abrasadoras, dos escorpiões, da terra árida e sem água. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, no Salmo de número 78, verso 19, está escrito: intentaram contra Deus, dizendo: pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? E neste deserto da sua vida, Deus tem preparado uma mesa, conforme o Salmo de número 23, Ele tem preparado esta mesa para você. Porque é no deserto que nós vivenciamos os milagres de Deus. É no deserto que a água vai sair da rocha. É no deserto que você vai ver a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. É no deserto que você vai ouvir a voz do Senhor que faz tremer o monte. Então, não saia correndo deste deserto, mas aprenda todas as lições que Deus quer lhe ensinar para que você possa ir para o próximo nível. Deus chama o povo dizendo assim: olha, durante esses 40 anos eu sustentei vocês. Vocês não precisaram de roupa nova, a roupa ela não puiu, a roupa não estragou, inclusive a roupa cresceu junto com vocês. A roupa foi crescendo, o calçado foi crescendo junto. Vocês não precisaram se lidar com essas coisas. E durante este tempo, no arraial, houve saúde, porque o Senhor é aquele que te cura. Aleluia! Deus lhe guiou durante este deserto. Então, suporte o processo para viver o propósito, porque o propósito cura. O propósito de Deus cura a nossa alma. Este deserto não vai lhe matar, ele vai fortalecer a sua fé e vai lhe ensinar alguns detalhes sobre a pessoa de Deus, que você pode ouvir até algum testemunho de alguém dizendo, mas uma coisa é alguém dizer e outra coisa é você dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu estou vivendo esta palavra. Meus queridos irmãos, o terceiro conselho deste texto é vivendo as promessas de Deus. Vivendo as promessas de Deus, porque o que Deus quer para a nossa vida é coisa boa. Tem gente que acha que o que Deus quer é que a gente venha sofrer. Tem gente que acha que o que Deus quer é que você venha viver chorando, triste, amargurado, macambuzo, sorumbático, sem esperança, vivendo pelos cantos. Não é isso que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para você é a vontade boa, perfeita e agradável. Deus tem coisa boa para a sua vida. A promessa de Deus é maravilhosa. Lá no começo, em Números, o povo infamou a promessa de Deus.
Os espias foram lá, fizeram um relatório, trouxeram um cacho de uva, que 2 homens tinham que trazer o cacho de uva, e falaram assim: a terra é boa, mas olha, é terra de gigante. O povo se desanimou, começaram a infamar, começaram a falar mal da promessa de Deus, daquilo que Deus tinha separado. E aí o que aconteceu? Por causa disso, aquele povo foi condenado a ficar no deserto, morreu no deserto, para que outros pudessem tomar posse da promessa, porque a promessa era boa. O texto vai dizer que o Senhor teu Deus te mete numa boa terra. Primeiro lugar, terra de ribeiro de água, de fonte, de abismo, de manancial, que saem dos vales e das montanhas. É água boa, é água viva, é a água que vem do céu, é a água que purifica. Essa terra é boa, é terra de trigo e de cevada, tem pão, tem alimento. Deus não deixa faltar pão aos filhos seus. Deus não vai deixar faltar pão na sua vida. Deus não vai deixar faltar alimento. Tampouco Deus deixará faltar a palavra do Senhor. É terra de vide, e vide é vinho, e vinho fala de alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria que vai além da felicidade, porque a felicidade é decorrente dos momentos bons da nossa vida, mas a alegria do Senhor, ela permanece, ela fortalece, ela nos levanta, e ela nos enche de esperança. É terra de figueira, e figueira fala de cura, porque lá quando o rei Ezequias ficou doente e orou ao Senhor, e o Senhor deu mais um tempo para ele ordenou a Isaías: vai lá, Isaías, faz uma pasta de figo e coloca um emplastro de figo sobre Ezequias, ele vai viver. Figo é cura, e o Senhor é aquele que nos cura, e o Senhor é aquele que nos dá saúde, e o Senhor é aquele que nos mantém de pé, e o Senhor é aquele que nos faz caminhar. As romeiras que dão romãs, e a romã, meus queridos irmãos, para o judeu, ela tem um significado. A romã para o judeu diz que o seu amanhã vai ser melhor do que o seu ontem. Sabe o que isso quer dizer? É esperança, e a nossa esperança vem do Senhor, e a nossa esperança é que o melhor de Deus ainda está por vir. Aquilo que você viveu foi muito bom, aquilo que você viveu foi muita bênção, foi maravilhoso, mas olha, tem algo mais do Senhor aí na frente. Vamos continuar caminhando. Não é hora de parar para você descansar, não é hora de parar para tirar férias, não é hora de parar para fazer um descanso, não. Continuar caminhando na presença do Senhor, porque a bênção do Senhor está logo ali, está um pouco mais à frente. A promessa do Senhor é terra de oliveira, é abundante de azeite, é a unção que capacita, é a unção que consola, é a unção que renova, é a unção que levanta, é a unção que ensina, é a unção que discerne, é a unção que está sobre a sua vida. E aonde está a unção de Deus, o mal tem que sair. Essa é a promessa de Deus. É terra de mel, é doçura da terra, porque o nosso Deus é um Deus gracioso, é um Deus que nos dá muito mais daquilo que a gente pede. É um Deus que age conosco com graça. E aí, a palavra de Deus vai dizer que essa terra é terra de ferro, é onde o povo vai cavar o cobre, ou seja, é bênção em cima, é bênção no meio e é bênção embaixo. É bênção de todo lado. Você não precisa correr atrás da bênção, meu irmão. A bênção te alcança. E você pode correr rápido, porque a bênção vai correr mais rápido que você e vai te alcançar. Você não precisa correr atrás da bênção de Deus, mas é a bênção de Deus que vai até você e te alcança. Por quê? Porque na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. E como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom sentir a presença de Deus. E qual é o último conselho? O primeiro conselho, meus queridos irmãos, é cumprir os mandamentos. O segundo é lembrar-se do caminho do deserto. O terceiro é viver as promessas de Deus. E qual é o quarto? Reconhecer que foi sempre a mão de Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não se esqueça de Deus. Olha, em momento algum foi a sua força. Alguém pode dizer assim: olha, eu estou vivendo com força, foco e fé. Meu querido irmão, nunca foi a tua força, mas sempre foi a graça de Deus que fez o teu barquinho andar por essas tão terríveis tempestades. Mas esse vento que sopra é o vento que sopra da graça do Senhor, que tem misericórdia de você, porque o Senhor, Ele dá graça aos humildes, mas abate os soberbos.
dois barcos. O barco do humilde e o barco do soberbo. O barco do humilde, o vento está a favor. E o barco do soberbo, o vento está contra. É o mesmo barco, é o mesmo mar. Mas o Senhor dá graça aos humildes e abate os soberbos. Reconhecer, meus queridos irmãos, que os recursos vêm de Deus. Nós não ofertamos para sermos abençoados. Não, nós ofertamos porque nós somos abençoados. Porque se nós só ofertamos, é porque Deus deu. Deus permitiu que o recurso chegasse na sua vida. Não é porque você é bonito, que você é bom, que você trabalha muito. Tudo isso é verdade, mas eu vou dizer uma coisa. O Senhor diz, minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele permite que o recurso chegue na sua vida. Davi tinha esse entendimento lá em 1 Crônicas 29. Ele vai dizer assim, quem sou eu e quem é este povo, para que tão voluntariamente pudéssemos dar estas coisas? Tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Nós só devolvemos o que ele nos dá. Eu não preciso ofertar para ser abençoado, não. Eu oferto porque Deus me abençoa. E quanto mais Deus me abençoa, eu oferto. Quanto mais eu oferto, Deus abençoa. E quanto mais você dá, mais você recebe. É igual o poço, irmãos. Poço é assim, você vai tirando água, ele tem água. Você parar de tirar água, ele seca. É a mesma coisa. A bênção do Senhor é abundante na nossa vida. Continua firme, meus queridos irmãos. No tempo da prosperidade, no tempo da bonança, no tempo da tranquilidade, não se esqueça de Deus. Não se esqueça de Deus. É sempre Deus, sempre foi Deus. É sempre a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, caminhando para a conclusão, o conselho que a palavra de Deus nos dá é, em primeiro lugar, não te eleve o teu coração, não se ensorbebeça. Continua humilde na presença do Senhor. E humildade, irmãos, não tem nada a ver com pobreza. Porque pobreza é uma coisa e humildade é outra. Às vezes, tem um irmão fala assim, esse irmão tão humildezinho. Aí você vai entregar alguma coisa para o irmão, assim, eu não aceito. Não aceito esmola. Mas, pois é, o camarada é cheio de orgulho no coração. Quantas vezes, irmãos, eu recebi a bênção de uma viúva. A viúva comprava o leite, eu não entendia nada. Ela me ligava, pastor, vem aqui, já comprei o leite das crianças. E eu ficava tão consternado, ficava tão constrangido, receber, irmãos, uma oferta da viúva. Aí o Senhor falou assim, rapaz, pare com isso, deixa de ser bobo e receba o que eu estou mandando para a sua vida. Eu ia lá com toda alegria, irmãos, recebia lá daquela irmãzinha que comprava o leite com tanto amor, com tanto carinho. Humildade é submissão. Humildade não é pobreza, não. Seja submisso à palavra do Senhor e àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Segundo o conselho que o texto dá, não te esqueças do Senhor, o teu Deus. Não te esqueças do Senhor, o teu Deus. É verdade, irmãos. Quando a gente está na prova, a gente não esquece de Deus, não. A gente fica, Jesus, tem misericórdia. Senhor, é assim, o tempo todo. Jesus, tem misericórdia. A gente está trabalhando assim, Jesus me ajuda. Jesus, 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 Jesus. Aí vem um refresco do céu. Refrigera a minha alma. Aí vem aquele brisa, aí pronto, você começa a achar que pode sair para passear, que não precisa vir no culto mais, que não precisa ajudar mais. Aí você começa a ficar mais distraído. Começa a ficar distraído com umas coisas. Aí, irmão, aí vem a luta de novo. Aí diz, Jesus, tem misericórdia. Irmão, saiba ser abençoado quando vier a bonança, quando vier aquele ventinho gelado. Glorifica mais, adora mais, seja mais fiel, venha mais, participe mais, porque aí o Senhor vai te manter firme. Louve a Deus pelo que Ele lhe deu, porque tem gente, irmãos, que só fica olhando o que não tem, e aquilo que você não tem, você já não tem, então não precisa ficar preocupado. Louve a Deus por aquilo que Ele te deu. Olha, Deus te deu alguma coisa, viu? Deus te deu alguma coisa e Ele deseja que você use esse pequeno algo para que você possa fazer o nome dele ser glorificado. Né? A rapazinho tinha lá 5 pães e 2 peixinhos. Vai, o que é 5 pães e 2 peixinhos? São 5 sanduíches. Aí isso na mão de Jesus, isso alimenta uma multidão. Não tinha ninguém, irmãos. Não tinha ninguém para dar nada. Mas apareceu um moço. Falou assim, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Na minha mão não é muita coisa não, mas nas mãos do Senhor é bênção.
Às vezes você pensa assim, pastor, eu sou tão pequeno, não sei falar, eu erro no português, eu tropeço, eu sou todo enrolado, Jesus. Mas olha, Deus quer um instrumento como você, porque Ele deseja alcançar alguém através da sua vida. Porque você é esse tesouro em vasos de barro. Não é? O vaso de ouro brilha, né? O vaso de prata brilha, o vaso de barro, ele não tem beleza nenhuma, ele é opaco, mas ele aguenta o fogo. Crente de fogo é vaso de barro nas mãos do Senhor, porque ele resiste ao fogo. Fogo da provação e o fogo da bênção de Deus, que é quando o Senhor derrama seu fogo sobre a nossa vida. Não diga ao seu coração, consegui pela minha força e determinação. Não faça isso, irmãos. Mas sempre dá glória a Deus. Sempre dá glória a Deus. Você não precisa nem falar. Você não precisa nem falar, porque às vezes quando a gente fala, irmão, parece falsa modéstia, né? Músico que faz muito isso, né? Você toca, faz só um pouquinho, né? Eu arranho. Essa é uma falsa modéstia. Fala nada não. Pessoa, você é muito bom. Você, obrigado, irmão. Obrigado pela sua gentileza, pela sua bondade. Mas lá dentro você está assim, Jesus, glória a teu nome, Senhor. É um espelho. A glória vem e joga para cima. Aí Ele manda a glória e você joga a glória para lá. Esse é só um espelho. É só um reflexo. É um reflexo da glória do Senhor. Porque quem brilha é Ele. Ele é o sol da justiça. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. É Jesus que brilha. Glória a Deus. Tem um cântico que eu acho tão lindo, tão lindo, tão lindo. E tem uma hora que ele fala um negócio que eu falo assim, não consigo aceitar isso, que ele fala assim, faz brilhar a minha luz. Eu falo assim, Jesus, mas a luz não é minha, a luz é tua, é a luz de Cristo. Aí depois o cantor fala assim, a minha luz é a luz de Cristo. E é essa luz que ele deve fazer brilhar. Sirva somente a Deus, o único Deus. Somente Deus. Meus irmãos, gratidão no nosso coração por tudo que o Senhor fez e tem feito. E esperança por tudo aquilo que Ele há de fazer. Toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dados ao nosso Deus. E eu agradeço essa oportunidade. Em nome de Jesus.